Então, agora é oficial. agora vai. E aí, ó, com muito sangue e suor, né, Maurício? Conseguimos estabelecer conexão aí com, com a live do Blumencast, né? A gente é duro na queda, né, Maurício? Nossa, a gente não desiste, A né? gente não desiste. É brasileiro nato, né, cara? Exatamente, cara. Mas estamos aí pelo segundo dia consecutivo, né? Tentando fazer a live, mas assim, pro segundo dia já tá bom, né? É, já eu acho que agora vai. Saindo de ontem da live, a gente achou, nunca mais vamos tentar fazer live, né? Hoje é real, oficial, ao vivo. Exatamente. E né, a gente quer agradecer imensamente os nossos parceiros, nossos amigos, o Guilherme Nau acabou de sair daqui, o seu amigo que a gente acabou de conhecer, o Carioca, né? Carioca. Galera aí do canal Capivara Godofredo, a gente né, já conversou com o Nau aí, foi muito legal o episódio com ele. E tá dando uma força muito legal. E também não podemos esquecer do Rodrigo, do Sapiens Cast também, que se ofereceu aí hoje para trocar uma ideia, para resolver esse problema da live que eles também já enfrentaram lá quando começaram, né? Isso aí, então, valeu, um abraço. Rodrigo. Um abraço. Muito legal saber que a gente pode contar com vocês aí, a galera da produção de conteúdo de Blumenau, tá? Isso aí. É isso. Pedir desculpas, né? E agradecer mais uma vez aí, então, pro nosso convidado, né? A paciência dele aí. A gente não teve off, né? Porque não deu nem para conversar, porque a gente tava aí na loucurada aí, né, cara? Mas nós vamos falar de um tema tão atual com ele hoje, cara, que nem é bom ter off. Vamos mandar bala na conversa de uma vez, porque direto, é um assunto profundo, é um tema muito importante pra gente debater, discutir. Né? Antes de passar para ele, agradecer também a CRC Imóveis, né, apoiadora do Blumencast, né, tá disponibilizando pra gente aí, além do estúdio, né, além da parceria também até o cabo de internet, né? Cara, que a gente precisa, né? Porque ontem tentamos fazer na Wi-Fi. Aqui tá tudo bonitinho, né? Mas é uma verdadeira gambiarra digna do MacGyver. Vocês não têm noção do tamanho da instalação aqui. Exatamente, gente. Então, acessem lá www.acrcimóveis.com.br, o Instagram deles, que é o @acrcimóveis. Tem imóveis em vários lugares, em vários bairros de Blumenau. Eles têm a maior pauta de imóveis de Blumenau. E tem um conteúdo excelente dentro do Instagram deles. Sem contar que se você deixar o seu imóvel para vender com exclusividade, eles fazem todo um serviço específico para o seu imóvel, tá? Stories, eles vão falar um pouco, vão mostrar um pouco mais, vão fazer fotos exclusivas, tá? Muito personalizadas, bem tratadas, tá? Então é muito legal entrar em contato aí com eles para quando você pensar ou em vender o seu imóvel ou quando você quiser comprar um imóvel, beleza? Isso aí, acesse aí, galera. A sua imobiliária em Blumenau. E vamos que vamos, então, chamar aí o nosso Ricardo Bortoli ou Bortoli? Como quiser pronunciar. Não tem erro. Bortoli. O Ricardo aí, pelo que eu já olhei nas redes sociais dele, é professor, mestre, doutor, realmente vem com um currículo cheio aqui para poder passar bastante conhecimento pra gente hoje, tenho certeza disso. E a gente vai falar aí de um tema muito atual, né, Maurício, que estava comentando no começo ali, que é a questão da violência doméstica, né, Ricardo? Vamos conversar um pouco a respeito disso, né? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, pelo convite, parabenizar pela iniciativa, né, pela coragem também de trazer um tema tão complexo, né? E também que faz parte do cotidiano, né? Infelizmente, né? Famílias. E, assim, dizer para vocês que essa trajetória minha, profissional e acadêmica, né, no campo da violência contra a mulher e também no foco com o trabalho com os homens, né, e inclusive, né, na minha pesquisa de mestrado e doutorado, agora recentemente, não me torna diferente de ninguém, né? Acho que a questão da titulação acadêmica é um conhecimento diferente, né? Uhum. Assim como o conhecimento de qualquer outro cidadão ou cidadã que não tenha um título, né? O que eu quero dizer para vocês é que a figura de um lavrador, por exemplo, ele tem uma sabedoria que eu não tenho. Tá? Claro. Ele tem uma técnica, né, que eu não tenho. Então, são conhecimentos diferentes, né? Sim, específicos que cada um usa para sua função do dia a dia, né? Digamos assim, né? Eu tenho falado bastante a respeito disso em algumas atividades que eu tenho desenvolvido, entre palestras e pensar sobre essa realidade da violência contra a mulher, né? É necessário a gente primeiro pensar na qual violência que eu estou falando. Qual é o conceito dessa violência?
E aí, gente, eu digo para vocês que tem uma questão, né, que eu sempre trago, né, e que, para mim, ela é muito presente. Né? A violência é algo que está presente no cotidiano de todos nós. A violência não é algo distante, né, que não tá, ela não está só na manchete do jornal da mulher que foi assassinada. Né? Eu estou falando de uma questão que é histórica, né? Que ela perpassa séculos. Né? Submissa ao homem, né? Ela é simbólica, né? Ela é subjetiva. Essa violência está encarnada, né? Nos nossos contextos institucionais, familiar, comunitário, religioso. E aí eu digo para vocês assim, pensar, por exemplo, sobre a questão do machismo, né? E dizer que eu, apesar de estudar isso, compreender, né, trabalhar com essa questão há muito tempo, também reproduzo práticas machistas, no cotidiano e muitas vezes sem perceber. Então a gente tem que estar sempre se policiando porque é algo muito sutil. Né? Então, às vezes é inconsciente isso, Ricardo? Ou não? É inconsciente, né? Vou citar um exemplo. Eu fui atravessar a rua com uma colega minha, uma amiga minha, psicóloga, né, que trabalhava comigo na época. E quando a gente foi tomar um café na Dona Hilda, lá na Antônio da Veiga, trabalhava naquele prédio lá. Eu peguei no braço dela para atravessar a Antônio da Veiga. Por uma questão de proteção? Ela fez assim, né? Ela ficou incomodada. Aí depois a gente sentou lá e conversou, né? O que fez com que eu, né, sentisse a necessidade de pegar no braço dela para protegê-la, né, para atravessar a rua. Não foi algo racional que eu pensei. Foi algo, né, instintivo. Mas, ao mesmo tempo, foi algo que incomodou ela, né? Então, o que faz com que eu também, inconscientemente, pense que ela não tem a mesma capacidade que eu tenho para se proteger no caso de atravessar uma rua, né? Então, assim, falar sobre violência é falar também nessa perspectiva, nesse entendimento, né? Como eu sempre falo, né? Blumenau é uma cidade que é de médio porte, a nível de Brasil, né? Agora, nessa última eleição, a gente teve eleita 3 vereadoras, eu acho, se não me engano, 2 Foram ou 3. Foram duas. Né? E na gestão passada não tinha nenhuma. Exato. Né? E aí eu penso, né? Se a mulher tem a mesma capacidade intelectual que o homem, né? Por que a mulher não ocupa os espaços de poder, de decisão, dentro da sociedade? A gente está falando aqui na questão da Câmara Municipal, sim, mas isso se repete na Câmara Estadual e também na Federal. E também, né, dá para pensar nas grandes empresas que os cargos dos executivos ainda são ocupados por homens, né? Lembrando que a mulher ainda tem um salário menor que o homem, né? Isso é um dado do IBGE. Cerca de 30% a menos que os homens... Exercendo a mesma função, né? Então, pensar sobre a violência é você também trazer essas indagações, né? Porque, de fato, né, quando a gente fala a respeito do número de feminicídios que há no país, né, no estado, até mesmo aqui em Blumenau, né, é como se a gente dissesse, olha, né, a violência existe, mas ela está longe de mim, né? Só que a raiz da violência está no meu dia a dia, né? E eu, como esposo, pai, né, professor, enfim, assistente social, estudante, né, eu ainda digo para vocês, eu ainda reproduzo práticas machistas, né, e estou sempre tentando, né, me policiar, né? E, bom, gente, né, para iniciar a conversa, mais ou menos isso. Eu queria te perguntar, primeiramente, Ricardo, se tu é de Blumenau, se tu nasceu em Blumenau ou não? Então, cara, eu nasci numa cidadezinha chamada Abdom Batista. Abdom Batista, né? Você é no oeste, né? No oeste, próximo a Campos Novos. Sou filho de um casal de agricultores, meu pai e minha mãe. Enfim, meu pai se envolveu na política lá, né? É uma cidadezinha que tem 3 mil habitantes, então, Nossa. assim... E eu cito a minha família como exemplo para discutir gênero, porque o meu pai teve a vida dele voltada para o mundo externo da casa, e a minha mãe para o mundo privado da casa. Então, a minha mãe hoje está com 76 anos,
fez agora em fevereiro. E ela é uma pessoa que vive para dentro da casa, para a horta, para os filhos e para a família. Nunca dirigiu, nunca tem amigos, né, na prefeitura, né, ou na farmácia, nos locais que meu pai circula. Dona de casa bem tradicional. E o meu pai foi uma pessoa que viveu muito externo da casa. E aí eu digo para vocês assim, a minha mãe não exerceu a capacidade, tá, as suas capacidades na plenitude em relação ao seu desenvolvimento enquanto pessoa. E o meu pai desenvolveu todas as suas capacidades em relação a conviver em diversos contextos, né? Tanto é que ele viaja até hoje ainda. E aí, vocês podem me dizer, olha, mas isso pode ser uma questão da geração dos seus pais. Não, a gente ainda continua replicando, construindo modelos ideal do que é ser homem para os meninos, no caso, na figura dos super-heróis, meninos musculosos, né? Porque você, não é difícil você encontrar os brinquedos relacionados a um ideal de masculino que, de certa forma, potencializa, tá, a violência. E, pensando nas mulheres, é possível ainda observar que há uma construção, né, da subjetividade das crianças que potencializa a mulher para o mundo privado, seja nas profissões, né, relacionadas ao cuidado, ou seja, nessa questão que eu acabei de colocar para vocês. Se pensar na questão da legislação, licença maternidade, 4 a 6 meses para a mulher. 4 meses em empresas privadas, 6 meses em empresas públicas. Para o homem, 5 a 20 dias. Né? O que isso quer dizer? Né? O papel do cuidado de uma criança, né, é atribuído legalmente, formalmente, institucionalmente, né, como sendo a responsabilidade da mulher. E o papel de prover a renda, né, é do homem. Assim, não é assim no mundo inteiro. Alguns países europeus existe a licença familiar ou a licença parental, que é um determinado período, de 1 ano, né, aproximadamente, ou mais ou menos, que os pais, eles decidem como que vão distribuir esse tempo. Tá? Então, assim, pensar sobre essa questão, é necessário a gente também pensar em todos esses elementos que, de certa forma, enraizam toda essa violência. Ô, Ricardo, o negócio é ser uma conversa aqui, né? Então, e a gente gosta também de colocar alguns contrapontos para entender, para estimular o diálogo aqui, né? O debate, né? Você falou da questão dos teus pais, né? Sim. Que tu já percebeu isso, né? Na tua própria família. Se a gente olhar, de repente, para os nossos pais, a gente vai ver isso aí também. A mesma coisa. E que a gente replica ainda isso na gente, né? Mas será que a gente não está caminhando aos poucos, assim? Porque a natureza, ela não dá saltos, né? Então, de repente, os nossos pais, os nossos avós eram ainda mais machistas, os nossos pais foram um pouco menos, a gente está um pouco menos, mas ainda tem, e por isso que a gente precisa se policiar. E aí os nossos filhos serão um pouco menos ainda até a gente conseguir chegar numa equivalência. Como é que tu pensa a respeito disso? Não, eu acredito que a gente está caminhando para isso, progredindo no campo da legislação e tudo mais, mas penso que a gente ainda tem muito que andar, a gente está engatinhando ainda. Né? Pensar que o Código Civil de 1916 dava o direito ao homem se separar da mulher se descobrisse, uma semana depois, alguns dias depois de casado, que ela não era mais virgem. Ainda dava direito ao homem, por exemplo, permitia a mulher sair na rua e trabalhar ou não. Né? Sabe quando que caiu, né, por terra esses artigos do Código Civil de 1916? Só em 1980. Isso é um período histórico muito curto, né, se a gente parar para pensar. Né? Então, nem pulou uma geração direito ainda. Sim, né? Então eu acredito que é necessário reconhecer que houve está havendo uma evolução, né, nessa discussão, né, não só a nível do Brasil. Só que ela começou, né, muito tarde, né? Mas a gente ainda tem sérias consequências, né? Se observar, né, mulheres são assassinadas todos os dias, ainda aqui em Blumenau. Né? No ano passado, no mês de novembro, foi assassinada uma mulher aqui pertinho do CRES, onde é que eu trabalho. Aqui na Vila Nova ali? Não, trabalhava no salão? Não, foi aqui no Victor Conder. Victor Conder? Era ali? No salão, perto da prefeitura mesmo. Ex-namorado, né? E aí, assim, eu trabalho com os homens. Né? Trabalho com os homens em virtude de também compreender que esses homens também precisam de um espaço para poder ressignificar
essa atenção em relação a qualquer conflito ou outra situação dentro de casa que tenha potencializado essa questão da violência. Isso. Agora, Pode André, falar. Tu falou, né? Assim, realmente, tu tens que me perguntar porque eu começo a falar e não paro mais. Né? Não, a gente... Esse tema que está muito encarnado em mim, enfim, então eu sou... E tu costuma dar palestras? Sim, eu tenho... enfim, eu sou assistente social dentro da prefeitura já desde 2003, trabalho com isso ali, né? E aí, tipo, em 2010 eu fiz mestrado lá no UFPR, depois eu fiz doutorado e como Blumenau começou a trabalhar com homens lá em 2004, que eu comecei esse trabalho junto com outros colegas dentro da prefeitura, na Secretaria de Assistência Social. Desde 2008 para cá, né, enfim, a gente tem sido chamado para falar sobre esse serviço e sobre essa metodologia que a gente utiliza, né, em diversos contextos para fora do estado. Eu já tive em Mato Grosso, enfim, a gente tem também algumas atividades que eu desenvolvo junto com o meu co-orientador do doutorado, que é professor da UFSC, o Adriano Beiras, que é uma referência a nível de Brasil sobre a questão das masculinidades. Até eu trouxe um livro para depois vocês legal. aqui pra Homens poder... e Violência contra Mulheres? Fala sobre metodologias de intervenção com homens, né? E que ele é um dos autores, organizadores desse livro. Legal. E a gente tem algumas capacitações, tem alguns trabalhos aí, né, para poder contribuir também com esse fenômeno que é trabalhar com os homens. E agora, né, não sei se vocês sabem, mas de abril do ano passado para cá, houve uma alteração na Lei Maria da Penha que faz com que, assim que o homem seja denunciado na delegacia, a delegacia já encaminha um inquérito que é uma medida protetiva que encaminha os homens para as atividades de grupo. Isso já imediatamente, né? Logo após a denúncia. Isso... Ele é obrigado a participar? Ele é obrigado a participar. Isso não acontecia, né? A nível do Brasil, né? Isso não acontecia porque a lei ela dizia que os homens poderiam ser encaminhados, mas os juízes entendiam que era depois do processo julgado. E há um problema no fórum porque existe, né, não sei se vocês devem saber, mas grande parte dos processos que são abertos não chegam a ser julgados porque eles prescrevem. Tá? Acima de 50%. Caramba. Tá? Eu fiz uma pesquisa de doutorado de 103 processos, 58% deles prescreveram. E prescreve em quanto tempo, Ricardo? 3 anos. 3 anos. Assim, e porque em Blumenau, assim como grande parte das cidades brasileiras, não tem uma vara específica para a violência doméstica. Então, a violência doméstica é um dos crimes que compõe a vara criminal e tem uma série de outros processos lá e o juiz não consegue gerir isso ao ponto de julgar, né, Qual que é a vara aqui? A segunda vara criminal. Criminal, daí. Daí, tipo, entra, digamos, na vala comum, assim. Justamente. Segunda e terceira vara criminal. E aí, assim, ó, o que acontece, né? Blumenau saiu na frente com o trabalho com os homens autores de violência porque a gente começou lá em 2004. Não existia nem Lei Maria da Penha. Olha. Tá? Então, no Brasil, na época, tinha em São Paulo, no Rio de Janeiro e Recife, né? Através de institutos. Um Instituto NOAS e outro era... Ai, meu Deus, esqueci. É uma ONG, né? Que também trabalhava com homens e desenvolvia grupos reflexivos, né, com homens autores de violência. A gente sempre teve o objetivo de possibilitar esse espaço para fazer com que as pessoas conseguissem ressignificar, né, os seus entendimentos, né, do que é ser homem, né, no sentido de desconstruir esse machismo, né, consolidado, enfim, encarnado, né, nos homens. E aí, eu percebi que tinha poucos estudos na época, né, porque também, como assistente social, eu queria qualificar aquela ação. Né, e eu percebi que não tinha praticamente estudos, né, a nível do Brasil, e eu falei, não, vou estudar esse negócio. Então, eu fui para o mestrado, não com o objetivo de depois ir para a área acadêmica, depois eu acabei indo, né, para a área acadêmica, mas eu fui com o objetivo de compreender mesmo o fenômeno da violência a partir do olhar para o homem.
E aí eu fiz a minha dissertação de mestrado, está publicada, se alguém quiser ter acesso, é só colocar meu nome completo, dissertação vai aparecer lá. Foi na Sociologia da UFPR, e lá eu trago os dados desse grupo entre 2004 a 2014 e também faço uma coleta das narrativas dos homens sobre a prática da violência. Falo da metodologia do grupo, de como é que a gente desenvolve essas ações, enfim. Até eu queria, Ricardo, que tu falasse um pouquinho pra gente como é que funciona o processo de ressignificação, como é que funcionam essas reuniões, como é que é a metodologia aplicada ali para que as pessoas compreendam qual é o processo que o homem que foi flagrado, né, praticando violência doméstica, foi denunciado, vai passar lá com vocês. Então, primeiro, grupos reflexivos, para homens autores de violência não é palestra. Uhum. Não é grupo informativo. Como é que funciona? É grupo que possibilita, através de gatilhos, um processo reflexivo. A metodologia adotada, a gente, dentro da política de assistência social, tem por objetivo construir uma relação de vínculo. Então, baseado nos estudos de Paulo Freire e também outros autores, como o Goffman, por exemplo, que fala sobre a interação simbólica do espaço físico, a gente organiza o espaço, e faz uma acolhida, seja na entrevista de acolhida ou no momento do grupo, um espaço em que os homens também se sintam pertencentes àquele espaço, um espaço onde é que eles também consigam se perceber enquanto sujeitos, enquanto pessoas, tá? Assim, se dirigindo a eles não como um bandido ou como um homem que cometeu uma violência, mas como um sujeito que está ali para poder também compartilhar as suas dores, a sua percepção, o seu olhar a respeito do que é ser homem, e na medida do possível a gente vai produzindo esses gatilhos. Olha só, metodologias distintas a gente utiliza, desde vídeos curtos, que falem sobre masculinidade, paternidade, violência, Lei Maria da Penha, sexualidade, pornografia, enfim, até trabalhos com subgrupos, que falem, por exemplo, qual é a representação que se dá para o trabalho do homem e da mulher, para que eles consigam fazer isso. Eles apresentam e aí eles trazem de forma bem objetiva, e a gente traz indagações. Olha, mas será que a mulher não pode fazer isso também? Será que o homem também não pode fazer isso? Então, deixa eu te perguntar, essas são reuniões presenciais? Então, esse grupo, como acontece lá desde 2004, até 2014, era totalmente voluntário. Os homens, a gente fazia busca ativa, convite, e os homens participavam. Tinha uma boa adesão, Ricardo? Sempre teve adesão. Para falar a verdade, os 2 primeiros grupos não vieram ninguém. Em 2004, no começo é sempre assim, né? Aí o que aconteceu? A gente fazia à tarde e convidava eles através da esposa deles ou da mulher que foi lá fazer a denúncia, E aí o que acontece? A gente começou a fazer visita domiciliar e atendimento e um trabalho de mobilização e busca ativa, tá? Para convidá-los. E também fizemos grupos durante a noite, naquele período, naquele momento, que a gente iniciou. E essa atividade persistiu até no ano 2014. 10 anos fazendo assim. Em 2014, aqui em Blumenau tem um comitê de enfrentamento às violências, às múltiplas formas de violência, contra a mulher, contra o idoso, contra a criança e tal. E nesse comitê também faz parte o Ministério Público. E numa das reuniões do comitê, em 2014, junto com uma promotora de justiça chamada doutora Maristela, ela sugeriu, então, que a gente conversasse com o juiz, para que o juiz encaminhasse os homens que chegassem até o fórum, devido à situação de violência relativas à Lei Maria da Penha. A partir de 2014, a gente conversou com o juiz e fizemos um acordo verbal, entre Secretaria de Assistência Social e Tribunal de Justiça, e os homens passaram a ser encaminhados para o grupo de homens através das medidas protetivas. Compulsoriamente. Compulsoriamente. Medidas protetivas e processo julgado são questões diferentes, mas o juiz já tinha esse entendimento. Houve um momento que a Defensoria começou a derrubar as medidas protetivas, em virtude de compreender que isso era punitivo,
a gente fez uma reunião com a Defensoria Pública e acabou que eles entenderam que o objetivo do espaço não era de punição, mas sim de reflexão e de possibilitar com que o sujeito conseguisse repensar a sua vida a partir disso. E aí, assim, não houve mais a interferência da Defensoria desde então. Em 2019, o Tribunal de Justiça, junto com a Prefeitura Municipal de Blumenau, fez uma parceria através de um termo, né, e formalizou esse encaminhamento que há do tribunal, né? Então, antes mesmo da alteração que houve na Lei Maria da Penha, agora em abril de 2020. Né? Então, assim, de fato, hoje tem fila de espera, né? Tem, desde maio do ano passado, o grupo estava acontecendo de forma presencial, existia 3 grupos, né, distintos. Desde maio do ano passado, devido ao isolamento, a gente começou a fazer, em maio a gente começou a fazer grupo através do WhatsApp. No mês de agosto, a gente começou a fazer grupos através de videochamada, né, pelo aplicativo do Teams. Hoje, do Teams não, eu confundo do Teams, Zoom? Não, também não do Zoom, do Meet. Meet, Né? do Então, Google a gente mesmo. está com 3 grupos via Meet, né, com praticamente 10 homens, né, 10 a 12 homens cada grupo, mais um grupo via WhatsApp, porque tem alguns homens que não conseguem Esse fazer, acesso aí via Meeting. Então, assim, a gente está com 4 grupos em operação. Tem uma demanda bem instigante de fora, né, de outros municípios, né, tem procurado, né, a secretaria, enfim, né, a E vocês, mas aí... essa experiência, para compartilhar essa experiência entre Criciúma, Tubarão, Foz do Iguaçu, Você diz as assistências sociais desses locais? As prefeituras. As prefeituras, né? Geralmente Secretaria de Assistência e também Tribunal de Justiça, né? Por exemplo, Belém do Pará, Amapá, né, entrou em contato agora para saber essa modalidade online. Para se inspirar, né? E esses grupos que vocês têm hoje, os que estão ali inseridos no grupo, eles vieram alguma parte voluntariamente ou todos encaminhados pelo juiz? Tem homens que vão voluntariamente. Ah, legal. Tem homens que terminam, por exemplo, entrou em contato comigo hoje um homem, né? E ele perguntou, e aí, Ricardo, como é que foi? Eu já concluí a participação, né? Para você ter uma ideia, já faz alguns meses que concluiu, né? Então, assim, eles também, muitos deles, mesmo concluindo, eles permanecem e demonstram esse interesse de estar tanto no presencial quanto no online. Por quê? Se você parte do entendimento que aquele espaço é um espaço onde é que se constrói vínculo, eles também produzem, né, uma identidade daquele grupo. Então, as conversas que tem ali não se tem no bar, não se tem dentro de casa. Né? Então, é uma forma deles também conseguirem se nutrir, digamos, né? E um dado que é positivo é que muitos dos homens também, quando saem do grupo, né, quando concluem e deixam de participar, quando acontece algum conflito ou alguma questão relacionada, né, à convivência familiar, eles procuram um serviço. Né? Então, isso é um dado importante. Agora, Mas tu diz assim, Ricardo, quando há uma recorrência da violência doméstica por parte deles? Por parte deles. Eles que vêm procurar Eles daí? que vêm procurar. Como se fosse uma recaída mesmo? Não, como se fosse... Eles vêm procurar para ter uma orientação. Sim, mas no caso eles... de haver uma violência ao ponto de ser denunciado. Tá ali prestes a explodir alguma coisa e ele vai lá... Antes de ver as vias. Sim, de fato. Porque eles também... na verdade, o que acontece é que isso é resultado do vínculo que eles têm com o serviço, e isso faz com que eles procurem o serviço, e também, no meu entendimento, isso evita com que outras violências também ocorram. Né? Mas vale pensar que o trabalho com homens autores de violência, ele está no topo da pirâmide, né? Então, para diminuir o número de feminicídios, né, tem que trabalhar nas escolas, tem que trabalhar, né, em todos os espaços possíveis, né, porque esses homens que chegam até o grupo, eles são construtos deste meio. Eles não caíram de paraquedas aqui, nem vieram jogados numa nave espacial. Mas... E tem outra questão que sempre pega quando a gente discute sobre isso, que por mais que hoje nas redes sociais, na mídia em geral,
se apoie muito a mulher em relação à denúncia, né? Só que a gente sabe que tem muitas denúncias, a gente vê que os casos aumentaram muito nos últimos tempos, porém, na realidade é muito mais do que isso. Só que muitas mulheres se calam, né? Essa fonte da quietude da mulher em relação a isso, tu acha que vem da onde? É da criação, é da cultura? Ou o que poderia ser feito talvez para ser potencializado a mulher de ter mais voz e realmente correr atrás da defesa dela, né? Então, Maurício, né, isso aí é uma hipótese da minha tese de doutorado, né? A hipótese é que o sistema de proteção entre os operadores do direito, entre delegacia, promotoria e judiciário, acaba que muitas vezes reforçando, reiterando a violência. Por quê? Assim, né, uma mulher que procura a delegacia para fazer uma denúncia, né, os dados da minha tese falam, por exemplo, de 103 processos, 25 deles, o homem foi chamado para depor até 20 dias depois do registro do BO. 75% deles, tá, o homem foi chamado para depor depois de 20 dias do registro do boletim de ocorrência ou nem foi chamado. 30% deles nem foram chamados. Nossa. Tá? E aí, o que acontece? Qual é o entendimento do nível, tá, de risco sobre uma denúncia de violência contra a mulher que a delegacia tem quando não se faz o contato imediato com quem cometeu a violência? E mais, tá? Eu estou falando aqui da mulher que fez a denúncia, das testemunhas da mulher, do homem e também, tá, das testemunhas do homem. Dos 103 processos, apenas 2 houve depoimento das testemunhas do homem. Então, assim, se não há uma busca ativa, tá, por N elementos, né? Recursos humanos, enfim, por parte da segurança pública, entender a complexidade da denúncia, né, para poder ter uma ação que seja mais de cunho protetivo, né, seja no caso prender o homem ou levar a mulher para um lugar seguro, que é o que preconiza a lei, né? Se vocês pegarem lá o artigo 12º, inciso 3º e 4º da Lei Maria da Penha, vai dizer que a autoridade policial deve coletar o depoimento da mulher, do homem, né, e também das testemunhas de ambos, né? Porém, vocês percebem que isso não acontece de forma que seja imediata, tá? E aí, assim, é encaminhado um inquérito, é instaurada uma medida protetiva. Muitos dos homens que chegam até o serviço, a maior reclamação deles é o seguinte, tá? Eu nem fui chamado em nenhum lugar. Quem me avisou foi o oficial de justiça. O oficial de justiça não explica, né? Ele só diz, tu vai ter que sair de casa e cumprir uma determinação judicial de afastamento e vai ter que cumprir a participação no grupo de homens e tal. Então, eu digo que isso é um dos grandes empecilhos que há, que interfere, Maurício, né, justamente nessa questão, porque muitas mulheres talvez não se sintam seguras, tá, em denunciar, uma vez porque talvez não percebe que o processo também corre rápido, né, porque se boa parte dos processos prescrevem, são processos que não dá em nada, né? De certa maneira, o sistema que é chamado, né, e tal. Então, o que leva com que uma mulher não denuncie? O que leva com que uma mulher não faça a denúncia, né? Ainda, no meu entender, as dificuldades que a rede tem, né? E de construir mecanismos de ser efetivo. Parece que é impune, né? Parece que e não é uma questão da legislação, porque a legislação existe, a lei é clara. A aplicação da lei aqui. O sistema que não funciona. Então, e aí eu digo para vocês, assim, eu citei aqui o caso, né, da delegacia judiciária, que foi da promotoria judiciária, que foi duas instituições que eu estudei na minha tese, né? Entender que, por exemplo, o parecer desses 103 processos, se eu não me engano, 23 deles, o parecer do Ministério Público estava como o processo foi arquivado por desinteresse da vítima. Né? Mas ela, e aí, o desinteresse ela denunciou ela e depois... não compareceu na audiência. Agora, assim, uma mulher que denuncia, tá, e que tem um processo judicial, cara, tem um risco de morte ali, tá? Ela vai lá porque ela tá morrendo de medo. E aí, o que acontece? Se ela tá com medo, ela não fica com o mesmo número de celular, ela não fica no mesmo endereço, ela se protege da forma dela, certo? Para não morrer.
E aí, assim, meu amigo, se muitas vezes não consegue nem acessar e nem saber o dia da audiência, né, e ela não vai, e aí dá um entendimento que não foi por desinteresse. Na verdade, não foi desinteresse. Foi falta de comunicação para achar ela... Assim, pode ser que algumas situações, né, tenha sido, mas assim, eu digo para vocês, toda essa minha experiência em atender também as mulheres, que sempre quando há uma situação de violência, seja ela feminicídio, tá, ou qualquer outra situação de violência, com qualquer mulher que seja, é necessário a gente sempre pensar onde foi que o Estado falhou, onde foi que a política pública, as políticas públicas de assistência social, saúde, educação, segurança pública, Ministério Público e Judiciário, aonde foi que a rede falhou para poder proteger essa mulher. Ô Ricardo, e você comentou agora, né, dessas 100 e poucas ali, 23 foi por desinteresse, mas não é necessariamente por desinteresse, e sim uma falta de comunicação, né, de chegar essa informação da audiência para ela poder ir, porque ela tenta realmente, né, sumir de todas as possibilidades do companheiro ou do ex-companheiro dela encontrá-la, né? E ela vai sair de casa, vai, como você falou, né, trocar de celular, enfim. Você tem alguma dica para dar para eventualmente uma pessoa que esteja passando exatamente por isso, a quem ela deve comunicar para que o Ministério Público possa encontrá-la e avisá-la da data de audiência? Assim, ó, para que haja menos índice de desistências? Assim, para mim, o grande problema não está aí, né? Está mais atrás, sabe? Então, vamos pensar, né? As mulheres as dificuldades que as mulheres têm para poder chegar até uma instituição, né, que facilite esse caminho até a denúncia, né? Vínculo com o CRAS, né, com um assistente social, um psicólogo do CRAS, ou também um médico do SF, né, ou qualquer outro profissional também, até os educadores sociais, que hoje o Blumenau tem bastante educadores sociais também, né, que são profissionais que estão dentro da rede de serviços, os agentes comunitários de saúde, né? Assim, se essas pessoas têm vínculo, né, muitas vezes elas conseguem se fortalecer, e se os profissionais têm esclarecimento, eles conseguem orientar de qual é o caminho, né? Porque o Blumenau tem uma boa estrutura, né, comparado com outras cidades aqui ao lado, né, do estado inteiro e do país. Blumenau é uma das poucas cidades do estado que tem uma casa-abrigo, por exemplo, para proteger a mulher em situação de risco de morte, desde 2001, né? E aí, assim, né, se essa mulher tem o entendimento, né, de qual é o caminho, apesar de haver essa dificuldade, né, mas se ela consegue acessar uma rede, seja uma rede primária, familiares e amigos, para poder se proteger, pensando que sempre quando há uma situação de ameaça por parte do companheiro, muitas vezes essa ameaça não é só para a mulher, é para alguém que estiver perto dela, né? Familiar dela, inclusive. Filho inclusive, né? E aí, assim, se ela consegue se apoiar alguém, se sentir segura, né? Seja familiar, vizinho, amigo de trabalho ou até mesmo profissionais da rede de serviços, ela também consegue mais fácil enfrentar essa situação e sair dessa condição de risco, né? Por qualquer mecanismo que seja, sendo abrindo processo, denunciando, e aí é lógico, se ela está numa rede de proteção, essa rede também monitora, por exemplo, medida protetiva, né, ou até mesmo as questões relacionadas às audiências, que às vezes pode demorar mais que anos. Eu ia te falar isso, Ricardo, porque a gente vê que o problema da violência doméstica, ele é um problema que, infelizmente, para ser erradicado vai levar muito tempo, né? Talvez, então, uma solução mais de curto prazo para resolver essa questão, né, de pelo menos poder dar um atendimento mais veloz para a mulher, no caso, ter uma vara específica, que nem você falou no começo. Né? Tem uma vara de julgamento específico para violência doméstica, né? Tu acha que isso aí já ajudaria poder Com julgar certeza, mais sem rápido dúvida nenhuma, e dar sequência nisso? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que seria um avanço para o município, né? E pra cabe comarca, à prefeitura instalar isso? Não. Quem? Judiciário. Judiciário Federal? Estadual. Estadual? E porque algumas cidades têm, ou não? Algumas cidades têm.
Se eu não me engano, tem Tubarão, Florianópolis tem também. E por que eles instalam em algumas cidades e outras não? Não sei te responder de qual é o critério que é utilizado, mas a questão das varas específicas para violência doméstica está prevista na Lei Maria da Penha. Não é uma questão ilegal, é uma questão que o sistema judiciário teria que proporcionar, teria que, em virtude de todos esses feminicídios que vem acontecendo. Né? Tem a questão de recurso, tem a questão, mas a principal questão que eu digo aí é porque há ainda dentro do judiciário, com certeza, assim como qualquer outra instituição, uma representação que é machista. Tá? Complicado. Pelo simples fato de poder, muitas vezes, entender que o crime da violência contra a mulher, ele só é crime reconhecido como crime quando há o assassinato, quando há o feminicídio. Tá? Senão ele é uma briga. Tá? Uma briga qualquer. Né? E aí, assim, e aí tá um problema que faz com que as mulheres tenham maior dificuldade, né, de acreditar no sistema. Mas, para que a gente consiga valer, fazer com que a lei seja edificada, né, seja implementada, de fato você tem que utilizar os sistemas, né, de proteção. Polícia Militar, Polícia Civil, 190, a Polícia Militar, ou a própria Delegacia de Proteção à Mulher, que agora vai ter uma estrutura nova, estão reformando aqui um prédio que é alugado aqui no Victor Conde, né, que, segundo os profissionais que trabalham na delegacia, vai ter um espaço mais acolhedor, né, que também tem todo um diferencial em relação a isso, né, no processo da denúncia. E eu acho que essas ações, assim, elas qualificam, né, mas não há uma solução a curto prazo. Se não tiver celeridade, vai ficar uma sensação de impunidade para a mulher. Aí a mulher vai ficar cada vez mais retraída em correr atrás da sua proteção, né? Sim. Porque é complicado. Uma coisa que eu queria perguntar para o Ricardo, cara, porque assim, não se fala muito, se fala que tem bastante, mas não se fala números, né? O número de denúncias de violência aqui em Blumenau é muito alto. Tem mais ou menos uma métrica aí que tu lembre ou não, Ricardo? Olha, medidas protetivas... Por mês? Por exemplo, por ano, 400, 500 medidas protetivas. Muitos. E olha que não são todos os processos da Lei Maria da Penha que são emitidas medidas protetivas. De 400 a 500 por ano, mais ou menos. Nossa, é muita coisa. E muitas mulheres procuram a casa-abrigo. Sim, né? A casa-abrigo, recentemente eu não trabalho com a casa-abrigo, né? Apesar que é um serviço da secretaria, mas tem 8 quartos equipados para a mulher levar os filhos também, e recentemente eu fiquei sabendo que estava cheia. Né? Tem uma cozinha industrial, as mulheres entram lá, não tem uma data limite para sair, então vai ficar lá até as assistentes sociais e psicólogos também que atendem, a equipe que atende, construir um caminho, né, para ela sair de lá com segurança, né, para poder continuar a vida, enfim. E essa casa, ela não pode ser revelada o endereço, né? Para a mulher acessar essa casa tem que ser através do 190, a polícia geralmente leva, no momento que a mulher faz a denúncia, né, ou ela chama, né, para poder pedir socorro. O atendimento da polícia em si, ele é ágil, né, em relação a casos de violência doméstica, né? A polícia militar, né, através do 190, e também tem a Rede Catarina, né, que ela atende em horário comercial. Ela fiscaliza o cumprimento das medidas protetivas. É importante que tu fale isso, Ricardo, porque apesar de hoje a gente viver na era da informação, né, tem mulheres que eu acredito que não saibam o caminho que elas devam percorrer para poder fazer uma denúncia. Estou sendo coagida, estou sofrendo uma violência doméstica, o que eu faço? Qual é o primeiro passo que eu devo tomar? É realmente procurar a polícia ou tem algum órgão que vai trabalhar isso de alguma maneira diferente? Poderia ir direto para assistência social? Poderia. Assim, a orientação que eu dou é que se alguma mulher, né, que estiver tendo acesso, né, a essa conversa aqui, né, e que estiver passando por uma situação de sofrimento, de abuso, né, e de violência, que pode, na medida que se sentir à vontade, se abrir com algum profissional de preferência ou alguém de confiança que possa orientá-la a buscar o caminho mais adequado para poder enfrentar aquela situação. Hoje na cidade tem 7 CRAs, né, e também tem todos os ESFs que têm profissionais da saúde e da assistência social que podem fazer essa orientação de qual é o caminho. Né? E tem os CREAS, né, que são os 2 centros especializados, né, de atendimento também a questão da violência contra a mulher, que é a demanda espontânea. Né? Um fica no bairro Victor Conde e outro fica no Garcia.
Né? Tu comentou da Rede Catarina, né? A Rede Catarina atende, a princípio, até o momento que eu estava sabendo, atende a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas. Elas fazem visitas, são policiais mulheres, eu acho que tem policial homem também, né, que faz esse monitoramento do cumprimento das medidas protetivas. Né? E ela é instalada também, é instituída em grande parte das cidades do estado. Blumenau tem. Blumenau tem, já desde 2000 e, se não me engano, 17 ou 18. E a Rede Catarina, ela é acionada de forma automática por algum órgão ou a mulher também tem que eu acho que a procurar? Rede Catarina, não. A Rede Catarina é acionada através dos encaminhamentos da Ministério segunda Público? da segunda vara criminal, que encaminha as medidas protetivas para eles monitorarem. Então, eles fazem visitas para poder ver se a situação está sendo cumprida. Sendo cumprida. Não sei como é que... Se tem outras demandas que eles também estão atendendo. Né? Não tenho essa informação. Ô Ricardo, e a Secretaria de Assistência Social, ela faz algum trabalho específico dentro das escolas de ensino fundamental, de ensino médio, para tentar trabalhar essa questão na base ou não? Ou isso é exclusivo da Secretaria de Educação? Vocês não têm alguma colaboração entre as secretarias ali nesse sentido? Não, a Secretaria de Assistência Social tem participado, né, participa desse comitê e de campanhas que envolve, né, tipo, em novembro tem uma campanha de 16 dias de ativismo, então durante muitos anos a gente participou de vários eventos nas escolas e tal, mas não tem uma ação específica direcionada somente à escola, né, porque, assim, há um limite, né, também institucional, né, que não permite com que a gente consiga dar conta, né. Veja bem, quantas escolas tem no município. Muita. E se você pensar nessa questão... Falta pessoas ainda. Teria que trabalhar também com os próprios professores, né? Para poder trabalhar isso também dentro para trabalhar o ano das todo, matérias, né? Porque discutir gênero, por exemplo, é uma questão que é necessário, né, discutir, de forma que consiga orientar essas crianças também a respeito dessa construção do machismo, né? Que produz a violência. Porque o que a gente está falando aqui é algo que tem muito a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Até né? para as crianças poderem compreender o que acontece dentro do lar delas, né? Sim. Elas identificarem essas situações e apoiarem até as mães em situações, né? Às vezes há um entendimento que a violência ela é naturalizada, como sendo algo, né, normal. Então, uma criança que sofreu violência na infância, na vida adulta, se ela sofre violência, ela não vai ter um estranhamento disso. Então, muitas, né, das pessoas que estão passando por uma situação de violência crônica não têm o entendimento que o que estão vivendo é violência. E às vezes isso é bem difícil. Por quê? Porque se a mulher não entende que está sofrendo violência, como é que ela vai efetivar a denúncia? Né? Como é que ela vai enfrentar? Né? E assim, né, eu falo de uma violência que é mais sutil, ela é psicológica, muitas vezes não aparece, né? E isso foi psicossomado na infância e foi indo carregado para a vida adulta. E isso pode ser também pode ser mais maléfica do que a violência física. Pior do que a morte física é a morte simbólica, que faz com que as pessoas não se sintam gente. Tá? Então, tem um livro do Pierre Bourdieu chamado Poder Simbólico, que ele fala um conceito de violência a partir de uma perspectiva ampla. Então, tu entende violência através de algo invisível, sutil, subjetivo, irracional. Tá? Cara, assim, é isso que enraiza, né, todas as outras formas de violência, porque a violência na verdade, algo presente no cotidiano, né, historicamente falando, em todos os contextos. Né? Se vocês observar, né, toda a nossa infância, a infância dos nossos pais, nossos avós, né, foi retratado de violência. Então, desconstruir isso é um processo. Né? E a gente está começando no topo da pirâmide. Eu sempre digo assim, não trabalhar com os homens autores de violência, não trabalhar, né, na perspectiva de entender a construção, né, dessas masculinidades com potencial para agressividade, tá? Se a gente quiser enfrentar o fenômeno da violência contra a mulher, não trabalhar com esses sujeitos é a mesma coisa que você secar o chão com a torneira aberta. Tá? Então não dá para continuar assim. Né? Para trabalhar no processo de enfrentamento das violências, não basta ter só uma vara específica para atender as mulheres que são vítimas de violência. Né? É um esforço conjunto de toda a sociedade. Então,
por isso que vocês trazerem esse tema para discutir, né, para poder apresentar para a galera, é fundamental, porque a gente tem que começar a se implicar com isso, sabe? Sim. Eu vou pelo meu exemplo de vida pessoal, cara, que meus pais se separaram quando eu era muito novo, quando eu tinha 7 anos, né? Foi uma decisão da minha mãe e ela assumiu a bronca, assim, né? Tomou frente, foi fazer a vida dela, junto com os 2 filhos, eu e meu irmão, e ela foi pai e mãe, né? E eu tive muito exemplo dela desde pequeno, que é no diálogo que a gente resolve as coisas, né? E eu tenho hoje uma filha de 2 anos e 9 meses. E mesmo ela, assim, sendo muito geniosa, mesmo com 2 anos e 9 meses, eu converso muito com ela. Eu não altero meu tom de voz, eu não grito com ela, tento ser o mais pacífico possível. Porque eu sei que isso vai interferir muito lá na frente. Muito mesmo. Então, assim, eu tento falar isso para meus amigos. Cara, tá tendo filho agora, tudo, tenha calma, tenha paciência, é um processo. E tu tem que respeitar o processo, não tem como fugir disso, cara. E, cara, curte teu filho. Para de olhar o filho como um problema, entendeu? Curte, entendeu? O que tu tá fazendo é o famoso... a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Não adianta nada tu falar para ela não ser uma pessoa XYZ e tá batendo nela, de né? jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. E, tipo, hoje eu vejo ela convivendo muito com a minha mãe, que é a avó dela, né? Bastante presencial. E eu vejo, assim, a minha mãe sendo exatamente como ela era comigo, cara. Diálogo, muita conversa. Manu, não faz assim, a vovó vai te mostrar, olha aqui. Nada de grito, porrada, nem tapa na bunda. Não há necessidade disso, entendeu? No diálogo a gente consegue resolver isso. E é legal, assim, porque essa questão da paternidade é uma coisa muito doida, né? Eu sou pai também, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos, na verdade. Meninos e meninas? Eu tenho uma filha que eu adotei, que é filha da minha esposa, fiz adoção efetiva, que hoje vai fazer 16 anos agora, né, que tá nessa fase da adolescência. Né, para mim tá sendo um teste, né? Também é um processo, né? Isso, porque eu tô na fase dos 2 não e 3 anos. Não vou dizer para vocês que é fácil, né, mas fácil, e também eu tenho um filho de 6 anos e um outro de 2, 2 e 2 meses. 3 fases distintas. Esse menino de 2 e 2 meses, né, que é o José Francisco, meu Deus, ele tem muita energia, né? Então, assim, tem sido muito desafiador. É um desafio, cara. Para poder manter isso que tu acabou de colocar, Maurício, sabe? Essa forma de poder interagir, né? De tentar sempre manter o diálogo, né? Assim, eu confesso para vocês que muitas vezes é difícil. Tá? Cara, eu tenho que respirar, eu tenho que me controlar às vezes para não dar um gritão ali, porque tem hora que é complicado, cara. É muito complicado, muito, muito difícil. Mas vem sendo um exercício, eu posso te dizer, de construção para mim mesmo, para eu me tornar um ser humano melhor. E tu vai deixar isso pro mundo, né? Porque ela vai ser, né? São as próximas gerações. É a referência que tu tens, assim, é a referência que vai transmitir para ela. Olha só, eu lembro do meu pai dizer para mim, quando eu era pequeno, sabe, meu filho, cuida quando tu casar, né, com uma mulher, tá? Porque o que tu trazer com uma reta escavadeira para dentro de casa, ela vai jogar uma colher pela janela. Então, a gente marca muito as coisas da infância, sabe? Então, tem coisas que marcam para a vida inteira. Né? Eu lembro de brincar de espingarda, por exemplo, aos 7 anos de idade, dentro da escola, porque é a escola que eu estudei, no interior da Bedão Batista, né, na escolinha lá do interior, que era bem do interior, não era no centro, no meio urbano da Bedão, né? Porque a Bedão tem 3 ruas, só meio urbano. Era, cara, assim, ó, cada um tinha sua espingarda, de brincar de tiroteio na hora da pausa, na hora do recreio. Né? Então, assim, ó, vamos pensar, né, que essa representação de pai, tá? Ela vai, com certeza, interferir, né, na vida da adolescência, na vida adulta da tua filha. Eu penso assim, Ricardo, que quando eu era mais novo, eu não temia a minha mãe, eu respeitava ela. E é isso que eu quero que a minha filha tenha em mim, ela tenha respeito e que tenha eu como um amigo dela. Sim. Que ela possa compartilhar os pensamentos dela, os sentimentos dela, que ela não tenha aquela barreira, falar assim, eu vou falar isso pro meu pai, ele vai me bater. Eu não quero que ela pense isso, entendeu? Cara, pode falar. Não, eu ia colocar assim que, né, os afazeres da casa, tipo, relacionado ao filho, né, trocar, dar banho, fazer mamar, dar mamar, enfim, destinar o teu tempo ao cuidado, né, como responsabilidade,
né? Para eu que trabalho em 2 empregos, né? E além eu sou professor na FURB, sou assistente social na prefeitura e também tenho outras atividades por fora disso ainda, né? Então, para mim tem sido muito desafiador, né, negociar isso com a minha esposa o tempo inteiro, porque implica de ela também se dedicar mais e a gente acaba muitas vezes, né, assumindo, né, atividades para além daquilo que a gente dá conta. Sabe que eu sempre pensei na questão dessas atividades corriqueiras, assim como trocar fralda, dar banho, essas coisas, como uma forma de eu me conectar com a minha filha. Sim. Sempre. Tanto que eu fazia questão de volta e meia tomar um banho com ela sem ela estar na banheirinha. Sim. Ela no meu colo, chuveiro, e ficar ali curtindo um pouquinho ela. Cara, é trabalhoso. Tem dia que tu tá assim, querendo comer a parede de tanta raiva, porque é um monte de coisa acumulando. Pressão do dia a dia, né? Mas eu juro, cara, tem, e tu pode chegar, tá chorando, a criança tá ali, aquele berreiro. Só que, às vezes, um único momento, um único lapso de sorriso dela e de carinho e de afeto, cara, te zera. A música, Maurício, dizer papai, assim, ó, a paternidade realmente foi uma das coisas mais incríveis que eu já senti na minha vida. É, legal. Né? E assim, né, pra quem não é pai ainda... O André vai ser logo, né, o Joyce, né? O Joyce tem no backstage. Pai de gato aí, né, mas... Logo vai. Mas eu vou botar pressão aqui, ó. Eu não sou pai, mas eu sou filho e eu lembro, assim, isso que tu comentou, Maurício, é legal porque tu vai criando memórias afetivas, né? Ela vai criando de ti, né? E assim como eu criei do meu pai, porque meu pai, ele era representante comercial quando eu era bebê, assim, criança mesmo. E ele lembra, minha mãe lembra também, que ele trocava a minha fralda. Ele tinha, na época, uma Brasília e ele trocava a fralda atrás, né? Ali na Brasília mesmo, né? Então, ele lembra isso com muito carinho, né? Eu era muito criança, acabo não me lembrando, assim, mas teve muitas outras coisas depois. A minha mãe, ela também trabalhava, né? Então, ela já tinha, digamos, essa vida mais moderna, que hoje a mulher também, né? Vai para o mercado de trabalho, né? Também tem as suas... atribuições. As suas atribuições externas, né? Então, assim, eu acabei sendo mais cuidado nessa época da primeira infância ali pelo meu pai do que pela minha mãe, né? Então, foi meio que invertido, né? Porque ele tinha horário flexível, né? Então, ele que ia no mercado, ele que fazia comida, né? Minha mãe trabalhava o dia todo, só voltava à noite, né? Então, realmente, eu acabei criando um pouco mais de memórias afetivas pelo meu pai do que até pela minha mãe, né? Então, é interessante, né? Que quanto mais tu é cuidado, mais isso é natural, né? Essas conexões, né? Fica um print dentro de ti. Exato, né? Esses dias um colega meu que teve gêmeos, ele falou que foi num ambulatório vacinar as meninas, né? Foi um casal que tem um menino e uma menina. E ele chegou lá e a enfermeira perguntou, cadê a mãe? Né? Então ele falou, por que cadê a mãe? Tu vê, ó, como é estrutural o negócio, né? Assim, e não é raro da gente ver, por exemplo, numa estagiária minha da FURB dizer, foi apresentar o TCC dela e aí ela fez a pesquisa do TCC com um grupo de gestantes. E aí eu falei, onde é que estão os maridos, pais, né? Para poder... E aí, ou os pais, né? E aí ela falou, não, professora, eu não convidei eles porque eles trabalham durante o dia. Eu falei, cara, né? Pensar num grupo de gestantes é pensar em atribuir a responsabilidade do cuidado para ambos, né, os pais. Então, você não pode centralizar isso em cima da mulher, porque senão você vai estar, mais uma vez, né, contribuindo, né, para que a mulher seja responsabilizada pelo cuidado. Mas aí, né, Ricardo, a gente entra num assunto bem delicado, né? Porque eu acredito, e até vou te perguntar, eu acredito, mas eu vou te perguntar. O pai, caso o pai fosse, né, nesse encontro aí, né, curso de gestantes, ele não tem, por parte da empresa ou até mesmo até do próprio governo aí, um respaldo para que ele possa faltar ou para que ele possa se ausentar, né? Então, como é que ele vai fazer isso, né? Mas a ideia, assim, André, era o seguinte, né? Vamos tentar, então, pensar num horário do grupo que mais pessoas consigam participar. Né? Se for flexível, interessante. Eu achei que fosse fixo. Não, legal. E aí, assim, ó, a empresa que liberar, né, poderia justificar, dar uma declaração, né? Mas, assim, de convidar, pelo menos fazer esse processo de mobilização para ver quais que poderiam, né, e teriam possibilidade de participar.
Vocês estão falando do grupo de ressignificação, é isso? Não, do gestantes. De gestantes. Não, pô, é sensacional. Eu fiz 3. Eu fiz 3 cursos ali de pré-natal, cara, e, curti demais. Que horário que era, Maurício? Foi nos sábados, cara. Os sábados. Foi os sábados. Pô, e foi assim, abriu a mente, cara. E aí tu começa a se sentir pai. Ali tu começa a se sentir pai, trocar ideia e é muito legal, cara. É muito legal mesmo. Eu recomendo que todo mundo aí que tem a esposa gestante, acompanha, vai junto, porque é massa demais. Eu geralmente faço o papel do advogado diabo aqui, tá, Ricardo? Então, assim... Não, é porque eu penso, né? Eu imagino que... Até tu deve ouvir muito isso do homem falar assim, parece fácil, eu sair do meu trabalho, eu correr o risco de ser desligado porque eu vou ficar X meses fazendo o curso de gestante, né? Então, assim, de repente, alguma pessoa, até o próprio homem mesmo que está, né, nos assistindo ou nos ouvindo, pode estar falando, tudo muito bonito o que eles estão falando lá, né? Mas na prática eu quero ver se eles sairiam do trabalho para fazer esse curso e tudo mais, né? A questão é a gente sair da zona de conforto. Né? Quebrar paradigmas, porque de fato, né, você enquanto sujeito, você tem que se permitir se transformar. Você não pode ser uma era do continuismo. Pô, eu arranjo desculpa até para não fazer atividade física e não cuidar direito da minha alimentação, cara. Imagina, fazer vou lá fazer curso de paternidade. Agora que nasceu, eu vejo isso aí. Eu acho que assim, tem muita resistência, né? Tem. Mas tem também, né, uma cobrança subjetiva do homem se sentir o responsável por prover a renda. É nisso que eu me refiro. Assim como tem outras questões relacionadas, por exemplo, tá, aos homens compreenderem que eles são quase que deuses e não podem, se sentir fracos, não pode chorar. Né? Quem morre, por exemplo, grande parte dos acidentes com mortes, acidentes de trânsito, são homens que morrem. A maior parte são homens que morrem, né? Porque podem andar em alta velocidade com o carro, não dá nada, né? Quem morre a tiro e a facada são homens. A grande maioria, né? Se vocês pegarem o mapa dos homicídios, vocês vão poder ver isso através dos dados de forma muito nítida, né? Quem está encarcerado no Brasil, acima de 95% são homens. Tá? Quem se suicida, de cada 10 suicídios, de 8 a 8, tá? 7 a 8 são homens, inclusive em Blumenau. Poxa. Tá? Então, assim, vamos pensar, né, de quais são os malefícios, né, que os homens têm por reproduzir esses padrões de masculinidade. Cara, os homens vivem cerca de 7 anos a menos do que as mulheres. É um dado do IBGE. Já pensou, velho? Assim, 7 anos é muito tempo. É muito tempo. É uma década quase. Então, assim, e isso está intrinsecamente ligado às formas como a gente consegue se perceber enquanto sujeito, né, que está, de certa forma, mais vulnerável ao risco. Né? Por quê? Porque você está sempre acreditando que você é capaz. O meu nono, pai do meu pai, morreu com 73 anos de idade, porque quando eu era criança, tinha 7, 8 anos, o pai percebeu que ele estava mancando. E ele estava mancando porque estava com uma hérnia na virilha. O pai levou para o hospital, chegou lá, fez a cirurgia, faleceu depois da cirurgia porque estava tudo infeccionado. Não morreu por causa da hérnia, ele morreu porque ele não pediu ajuda. Demorou ele não pediu ajuda por quê? Porque ele achou que dava conta sozinho. Sim. Tá? E aí, poderia ter vivido mais 10 anos, tranquilo, porque tinha uma saúde boa. Né? Esse então, também é uma forma de machismo, né? Sim, que acaba não... machismo, sem dúvida nenhuma. Que é com ele mesmo, ele mesmo se... E aí, gente, assim, né, falar sobre a violência contra a mulher é poder falar sobre isso. Fazer com que a gente consiga perceber que a sensibilidade, por exemplo, em cuidar, né, em dar banho, em trocar, em assumir a sua responsabilidade enquanto pai, a sua paternidade, a sua paternagem, né, é poder também se transformar, porque não é esse padrão que a gente aprendeu na escola, não é esse padrão que a gente aprendeu na infância, porque você não brincou de cozinha quando pequeno. Não. Né? Provavelmente tu brincou de revolvinho, de carrinho, mesma né? coisa, muita bagunça. Boneco, né? E isso... Boneco, heróis, comandos em ação, aquelas coisas lá de exército e tal. Tem um cara do Pretinho Básico, esqueci ele tem um livro chamado
O Pianchers? O Papai é Pop. Pop, né? 1 e o 2. Eu li os dois, é muito bom. Ele tem A Mamãe é Rock. Mamãe é Rock. Transmite muito o cotidiano da vida dele, né? Em relação a essa questão da paternidade, que também é muito legal. Sim. E ele traz um relato muito transparente, cara. Sim. Ele não deixa de falar os perrengues, entendeu? Só que aí ele fala como ele se posiciona nos perrengues, que é de uma maneira super natural. E o problema que eu vejo é, como você falou no início, a questão da violência doméstica, ela tá ligada a questões lá na base, lá no começo, né? Do meio que a pessoa conviveu, que a pessoa viveu, que ela iniciou a sua vida. Aquilo ali é um processo, né, que vai, como a gente falou, psicossomando e se torna um adulto violento, um adulto propenso a ter crise de violência e tudo mais, né? Por isso que eu ainda questionei se a assistência social tem algum trabalho voltado junto com as escolas e tal, para tentar trabalhar isso nas crianças, para que elas enxerguem isso dentro do ambiente familiar, né? Mas como você falou, é uma questão complexa que realmente abrange uma linha de trabalho bem grande. Assim, chegou há 2, 3 anos atrás, a Câmara não aprovou a questão de discutir gênero dentro da escola. Mas a pegada para discutir gênero seria nesse sentido, no meu entender, né? Para possibilitar com que meninos e meninas conseguissem compreender, tá, esses padrões de masculinidade e de feminilidade que potencializam a sujeição da mulher, tá, e a construção de masculinidade com potencial para agressividade aos homens, né? Então, de trabalhar isso, diluir isso nas disciplinas, com os professores, né? Enfim. Mas eu acredito que ainda é possível. Tem um projeto de Florianópolis que está sendo aprovado agora, se eu não me engano, que é para implementar ações para discutir a Lei Maria da Penha dentro da escola, né? É uma iniciativa interessante, né? Porque tem que ser uma ação contínua. Não pode ser só, tipo, paliativa, né? Tem que ser uma ação efetiva e contínua. Ô, Ricardo, eu tenho uma dúvida, que você está aí trabalhando junto à assistência social aqui desde 2004, né? 2003. 2003. São aí 17, 18 anos nessa área, né? E você percebeu que durante a pandemia, agora desde o início da pandemia, isso potencializou a violência doméstica? Eu acredito que sim. Eu vi algumas reportagens falando que aumentou por causa até da convivência, né? Fica, geralmente, antes da pandemia, a mulher vai para um lado, né? O homem vai para o outro, só se encontram à noite. Aquilo que era apenas vestígio se realizou, né? Tem vários elementos que provocam também com que essa violência se torne mais intensa. Alcoolismo, dependência química, né? Mas também tem a questão econômica. Então, essa apreensão... Essa questão do homem ter que prover o lar e tal, toda né? a violência, mas ele pode desencadear a violência física. Não quer dizer que lá já não tinha violência. Já podia ter uma situação tensa, entendeu? Psicológica. Então, só agravou a situação. Ô, Ricardo, voltando lá para o grupo, né? Para os grupos. Hoje, tu coordena os 3 grupos lá? 4 grupos. São 4 grupos, porque um é de WhatsApp, né? E 3 grupos via Meet, tá. videochamada. Tem algum homem lá que está passando, né, por esse processo que cometeu homicídio? Não. Não? Nenhum. Então... Nenhum homem que... Não. É porque quem comete homicídio... Ele está na presídio, penitenciário e tal. Ou está preso, ou ele está... ou ele é fugitivo. Era essa a minha pergunta, se... Não que eu não acho que os homens que cometeram homicídio não devam também participar de grupos, né? Então dentro do presídio deveria de ter, não sei se tem, né? Que mais cedo ou mais tarde ele vai estar no convívio social de novo. Ele vai voltar para a sociedade. A minha dúvida era essa, se então ao longo do tempo tu já atendeu, então não porque ele não é encaminhado, ele simplesmente vai pagar a pena ali, mas não vai ter uma... Não vai participar desses grupos. É uma pena, né? Porque o cara cometeu a pena máxima, digamos assim, né? A capital ali e... O crime, né? Capital. E ele não vai passar por isso. Claro que é muito importante que os outros que não chegaram nisso nem cheguem, né? É legal tu colocar isso, André, porque assim, olha só, né? O pensamento do senso comum, né? O da sociedade como um todo, é dizer, não, cara, olha, cometeu um crime, vagabundo tem que ficar preso. Tem que morrer, né? Ou até morrer, né? Tipo assim, a gente tem um olhar muito punitivista, reducionista e, infelizmente, equivocado. É bem simplista, né? Por quê? Porque esse sujeito vai continuar existindo. Ele vai continuar reproduzindo. Então, no meu entendimento, tá? Existe hoje a justiça restaurativa, existem outros projetos que trabalham, né, a questão de fazer com que o sujeito consiga buscar formas de restaurar o crime que ele cometeu. Estou falando de outros crimes, né, para além da violência.
contra a mulher. Mas, se tratando da violência contra a mulher, no meu entender, é fundamental que ele passe por um processo reflexivo para que ele também consiga se compreender enquanto sujeito, né, no sentido de produzir outras ações para enfrentar os desafios de qualquer relacionamento que ele possa ter, que não seja através de violência, nem física, nem psicológica, tá? nem sexual, nem patrimonial, enfim, nenhuma forma de violência. Né? E aí, assim, ele só vai conseguir fazer isso possivelmente se ele passar por um processo reflexivo. É muito difícil, né, a pessoa sair de uma situação se ela não refletir. Né? Entendi. Então, e é muito interessante pensar que tem que refletir com profissionais que também têm capacidade técnica para produzir esse processo. Porque grande parte dos contextos eles reproduzem o machismo, né? Ou essa questão de colocar o homem enquanto você é agressor, você é criminoso, e deu, né? você vai ter que pagar e pronto, né? Só que daí, né, ele vai voltar para a sociedade, uma hora ou outra ele vai voltar e aí vai encontrar uma outra mulher e pode cometer a mesma coisa. Porque ele não teve a questão da ressocialização ali, né? Sim. De forma correta, né? Sim, né? Mas isso é uma questão muito nova também, se vocês buscarem, né? Assim, tem poucos grupos reflexivos no Brasil inteiro ainda, são pouquíssimos. No estado são pouquíssimos hoje, não sei quantos tem. Trabalhando online, eu acho que, olha, eu sei que tem um em Florianópolis só, que o Adriano toca, e desconheço que tenha outro grupo reflexivo para homens autores de violência que estão trabalhando de forma de videochamada, que não seja aqui em Blumenau. Legal. Ô, Ricardo, você comentou uma coisa antes que chamou a atenção e eu fiquei matutando, né? Sobre questão de suicídio, né? A gente tá falando hoje de questão social, violência doméstica e tudo mais, né? O índice de suicídio aqui em Blumenau, ele é relativamente alto? É, alto. Tem uma psicóloga amiga minha que trabalha exclusivamente esse tema, né? Tenho conversado com ela em alguns momentos também, porque eu também trabalho com isso no grupo de homens, né? E há um índice de suicídio de homens autores de violência contra a mulher. Inclusive, eu ia entrar nesse assim, tema. Tem boa parte dos homens que cometem o feminicídio, depois do feminicídio, cometem o suicídio. Poxa. Né? Então, há um dado estatístico com essas situações, e eu acho que é acima de 50%. Né? 50% o quê? Dos homens que matam a mulher se matam depois. Nossa, né? que dado, alto! alto. Alto. Se você pegar as manchetes do jornal, tu vai perceber. O cara não consegue lidar com aquilo que fez, né? Daí já... Bom, não tem nenhuma explicação lógica ou objetiva para poder falar sobre isso, né? Mas, assim... Teve aquele caso, né, Ricardo, foi bem ventilado na mídia. Era até um senhor de idade, né? Ele executou a esposa, né? Matou, acho que a facada, e ele se esfaqueou e até eu acho que ligou para a filha dela para, né, para dizer, eu acho que tipo que tinha cometido, né, matado a mãe dela, né, porque ela não era filha dele, era enteada dele, se eu não me engano. E aí quando a menina chegou, quando a polícia chegou, estavam os dois corpos ali, né? Então ele realmente cometeu o homicídio sim, há e casos bem feminicídio. recorrentes aqui em Chapecó, se não me engano, no ano passado, no retrasado, o cara também matou a mulher, matou os filhos, aqui em Joinville também, enfim. Só que o índice de mulheres que se suicidam por causa de violência doméstica já é mais baixo, né? Não é uma coisa muito alta. O índice de mulheres que se suicidam é bem menor que o de homens, mas parece que o índice de tentativa de suicídio é igualitário. Né? Não há essa desproporção. A única coisa é que o homem consegue efetivar. O Ricardo, e nesses grupos aí, tem alguma história que te chamou mais atenção ao longo desses anos, assim? Alguém que te marcou, assim? Te marcou, assim? Tu poderia contar pra gente? Muitas histórias, enfim, eu já fui ameaçado de morte várias vezes, né? Tive alguns boletins de ocorrência numa época, né? Até 2015, mais ou menos. Que eu tinha um contato mais intrínseco com todos os homens, por causa que eu atendia as mulheres que iam pra casa Elisa também. Mas, assim, casos que eu posso relatar, assim, que foram muito significativos para mim, né? Foi, por exemplo, de homens que chegaram dentro do grupo de homens, né? Com uma visão muito distorcida do que é ser homem, né? Como se fosse dono da mulher, que não permitia a mulher trabalhar fora, né?
e que saíram do grupo depois de 2, 3 anos participando lá do grupo, né, com a esposa trabalhando, né, tendo o salário dela, enfim. E eles conseguiram daí comprar um terreninho, ganharam uma casa de madeira, construíram uma casa, sabe? Então você vê, isso também me deixa muito satisfeito enquanto profissional. Também teve casos de homens, de um homem que eu atendi ele ficou em atendimento durante 10 anos e ele se separou da mulher, tinha 3 filhos e ele tinha dependência química de álcool, né? Então ele ficava 1 ano mais ou menos afastado e tinha recaída. E eu levei ele até o CAPS dele. Depois ele acabou criando um vínculo com o CAPS, então quando tinha recaída, ele já ia ao CAPS, né? Imediatamente. E ele ficava um longo período sem beber, ficava às vezes 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos sem beber, né? E aí, assim, foi muito legal porque esse sujeito, ele também produzia uma narrativa para os outros homens que participavam do grupo, falando sobre a importância que era para ele aquele espaço e também instigava os outros homens também a se sentir seguro para poder se abrir e apresentar suas narrativas. Se expressar, né? Sim. Coisa que às vezes na infância não pôde fazer, né? Até de repente na própria família que ele criou ali, enfim, né? Eu até queria aprofundar um pouco mais sobre essa questão das narrativas. Quais são as narrativas mais comuns que os homens contam ali? A narrativa mais comum é que sim, né? Ele vai dizer, eu sou um sujeito honesto, trabalhador, né? E ele vai apresentar um discurso vitimário no início. O que é um discurso vitimário? Se colocar numa posição de vítima. Quer dizer que ela provocou? Culpabilizar a mulher. Sim, no sentido ela que começou. Por N fatores, né? Porque ela não faz a comida em casa, não cuida dos filhos, né? Não tem responsabilidade, enfim, né? E isso de forma muito raro os homens chegarem ali e dizer, olha, eu estou aqui porque eu cometi um crime, tá? E eu quero participar do grupo porque eu entendo que eu preciso e tudo mais. Então, isso é bem raro, né? É raro. Na entrevista de acolhida. Depois de ter participado de 2 ou 3 encontros, eles mudam. Já baixam a guarda. Percepção, né? E aí eles começam a se rever, né? Ao não olhar para si. Por quê? Porque embora eles tragam essa narrativa, né, ou qualquer outra fala que possa vir dentro do grupo em relação a dizer, olha, né, mas a culpa foi dela e tal, não sei o quê, né, a gente sempre faz com que ele consiga refletir, repensar sobre as suas ações, tá? Porque numa relação a gente tem a nossa responsabilidade, a gente parte de uma perspectiva relacional. Um conflito não existe com uma só pessoa, uma situação de violência. Então, há uma relação simbólica, né? O Goffman fala disso, né? Ele chama de interacionismo simbólico, né? Que ele fala que é um jogo, né? Na verdade. Mas é necessário a gente ter esse entendimento a partir de uma perspectiva de gênero. E aí eu estou dizendo o quê? Que é necessário compreender que a mulher está num lugar que é um lugar de sujeitada, tá? Por N fatores, dos quais alguns a gente já colocou aqui, né? Mas às vezes são elementos que até ela desconhece, né? E isso que eu queria também abordar contigo, Ricardo, porque hoje em dia se fala muito tanto, né, no machismo como algo negativo, o feminismo também, né? Tá muito em voga, mas muitas mulheres não entendem isso, assim, a gente percebe que muitas mulheres, inclusive, são machistas, né? Então, assim, elas, como tu falou, assim, as mulheres são sujeitadas, né? Elas acabam também, tipo, não, mas isso aí pra mim é normal. Como é que isso pode despertar no homem esse machismo, digamos, até que de repente estava adormecido, estava latente, assim, então... Olha, eu sou da opinião que a gente é responsável pelos nossos atos, né? Então, tipo, por mais que tenha... Pra mim, a ocasião não faz o ladrão. Tá? Ou revela, como diz o Cortella. Você tem uma questão de caráter, né? Tipo, cara, eu sei qual é o meu lugar, né? Eu gosto muito do Portela, né? E do Karnal também. Assim, ó, é necessário entender, tentar compreender que
por exemplo, a minha mãe, eu já fui lavar a louça dizendo, Ricardo, agora não. Esse lugar aqui não é teu. Né? Sai daqui. É isso que eu né? tô falando. Daí eu, já tá numa posição confortável de não lavar a louça, deito no sofá. Né? Cara, né? Agora o fato de eu chegar na casa do meu irmão, por exemplo, e lavar a louça, incomoda ele. Por quê? Porque faz com que ele se sinta incomodado porque ele não vai faz. se sentir na obrigação de fazer porque ele não faz. Sabe? Né? E aí é necessário também entender que há várias formas de poder entender esse campo da violência contra a mulher ou das violências contra as mulheres, né? Porque quando se pensa em relação ao feminismo, né, é necessário a gente ter claro que não existe o feminismo, existem os feminismos, são os movimentos feministas no plural. Tem vários movimentos feministas de ordens, de perspectivas distintas. Então, para a masculinidade, vale a mesma coisa. Não existe um entendimento sobre masculinidade, mas existem masculinidades no plural, né? Porque existem vários padrões, né, de masculinidades que são produzidos ao longo da história e também é necessário poder pensar que a gente vive num contexto que é histórico, né, e que faz parte de uma civilização de um tempo. Agora, se vocês pararem para pensar, a questão de gênero entre a questão de distribuição dos papéis ou das configurações familiares se difere para outras culturas das quais a gente talvez não conheça. Por exemplo, culturas indígenas, né, têm padrões de convivência totalmente distintos da nossa. Né? Tem culturas indígenas, tribos indígenas, que não têm a figura de pai e mãe. Tá? Tem lá as tribos que todos são responsáveis por o cuidado das crianças. Tem tribos indígenas que o índio fica em casa para cuidar das crianças e a índia vai caçar, tá? Para trazer alimento para casa. Né? Eu tive a oportunidade de acessar uma pesquisa sobre essas formas de civilizações pensando na questão de gênero, na época que eu fiz o mestrado, e depois disso eu passei a entender que fazemos parte de uma construção cultural, institucional, simbólica, que está presente. Se é construído, cara, não é sólido, ele pode ser reconstruído. E nós, enquanto pessoas comprometidas com uma sociedade mais justa, mais igualitária, tá? Queremos deixar esse lugar diferente do qual quando a gente chegou. Então a gente tem que lutar para que de fato a gente se transforme para melhorar, qualificar essa convivência, no sentido de que cada pessoa tenha o direito de ser gente, né? Seja ela mulher, homem ou qualquer outro tipo de gênero que se situar. Até porque, como você falou, nós como indivíduos a gente se transforma com o passar dos anos, né? A gente vai se construindo, né? Vai se formando e nada impede que a gente se desconstrua e construa novamente, né? Isso acontece muito, é um processo de aprendizagem, né? A gente às vezes cai para se levantar e nesse processo de cair e levantar a gente aprende. E como sociedade também a gente deveria ser dessa forma, né? Só que geralmente isso não acontece a nível social, né? A gente não vê a sociedade evoluindo com os perrengues. A gente vê, por exemplo, numa pandemia, as pessoas continuam egoístas ainda, né? Sim. Então é um fator bem complicado, assim, né? Que pode levar gerações para mudar, né? Mas a vida não é linear, ela é assim, né? Altos e baixos, né? A gente vai se moldando, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que buscar construir um lugar melhor e deixar esse lugar melhor também para os outros que vierem, né? Nesse sentido. Ô, Ricardo, eu queria te questionar um negócio sobre a violência doméstica ainda, que sempre se debate muito, se fala muito sobre as classes sociais, né? Classe A, classe B, classe C, classe D. Obviamente que por uma questão de tamanho, de volume, a violência doméstica vai ser muito maior na classe C, na classe D. Só que eu queria entender se as pessoas da classe A, da classe B, né, classe alta, classe média, elas se manifestam, se as mulheres correm atrás do seu direito, ou se muitas vezes elas se privam disso por questão de ego, né? De não aparecer, de não manchar uma imagem, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade de aparências, né? Então é um fator complicado. Tu pode falar um pouquinho a respeito sobre essa diferença das classes? Posso.
eu tenho trauma com a questão das classes porque eu sou assistente social, fiz mestrado na sociologia e doutorado no serviço social. O serviço social tem uma base teórica que discute a partir da perspectiva marxista de classe. Eu não fui por esse caminho. Eu construí todo o meu caminho acadêmico, no mestrado e doutorado, com autores que são distintos da perspectiva marxista, que os teóricos do serviço social chamam de pós-modernos, tá? Ralé, da categoria profissional. Tá? Então, eu estou nesse campo. Mas, assim, ó, entendo que a questão da violência ocorre em todos os contextos, seja da classe X ou Y, né? Assim, talvez, né, a classe que vive à margem da sociedade, né, na periferia, a violência fica mais escancarada, porque as paredes e os muros não são tão grandes quanto, né, de uma mansão, digamos. Então, a violência fica mais escondida atrás desses muros também, né? Também há esse aspecto, né, da questão de manter o status, mas acredito que as formas de enfrentar a violência também são diferentes, porque uma mulher que tem condições de pagar, né, um terapeuta, um advogado, né, ela vai buscar uma orientação jurídica para poder destroçar, né, ou construir um caminho para enfrentar aquilo ali, talvez, né? E talvez a mulher que não tenha condições de fazer isso, né, ela vai ter que ir para a rede de serviços, e isso talvez pode, né, tornar esse dado um dado estatístico, e a outra não, sabe? Então, eu desconfio sempre dos dados estatísticos e digo para vocês que, assim, não dá para confiar, porque dado estatístico é só um parâmetro, né, para poder... Eles sempre são menores do que a realidade, né? São sempre menores e a gente tem que sempre indagar. Realmente é isso, né? Será? Ou é isso que eu estou vendo, né? É isso que estão me apresentando, né? E eu digo para vocês, assim, com bastante tranquilidade, a violência, ela ocorre de forma intensa em todos os contextos, em todas as classes sociais. Ela só tem diferentes formas de vir à tona, tá? Se você observar, grande parte das mulheres assassinadas aí, né, são as pessoas que são professores universitários, né? Médicos, advogados. Médicas, advogadas, enfim, não é à toa. Aqui em Balneário Camboriú, uma mulher foi morta no ano passado, advogada, foi assassinada, Joinville, né? Agora recentemente, enfim, um fato que a gente pode lembrar, na década de 70, Ângela Diniz, uma socialite, foi assassinada, né, pelo companheiro, o cara foi inocentado em defesa da honra. E aí os movimentos feministas fizeram uma pressão, né, ele foi julgado novamente, foi reaberto o processo, ele pegou 15 anos de cadeia. Tá? Foi isso que potencializou com que, em 1985, fosse inaugurada a primeira delegacia de proteção à mulher em São Paulo. Né? Foi a partir desse momento que o Estado brasileiro disse, olha, violência contra a mulher é uma demanda do Estado. Né? E eu que pensei que a questão da defesa da honra era uma questão resolvida, agora, há 15 dias atrás, mais ou menos, eu vi que o STF decidiu que os advogados não podem utilizar a defesa da honra para poder eu li isso aí também, manter, verdade, né, as defesas dos feminicídios. E eu digo para vocês, qualquer processo que vocês pegarem, né, vocês vão observar que, de forma subjetiva, ainda está uma desqualificação daquela mulher, que isso é a defesa da honra, né, para defender as formas de violência que são denunciadas. Então, eu digo para vocês que há um caminho longo a ser percorrido ainda. Só o fato de falar defender a violência é uma coisa muito maluca, né? Vou defender a violência. Pô, não faz sentido, né? Mas não defende a violência, defende o cliente. Exato. Não, isso aí realmente é uma coisa muito, muito antiquada, né? Esse artigo aí, né? Essa lei aí, né? Meu Deus, pelo amor de Deus, né? Em defesa da honra, tu realmente dá a arma pro cara fazer o que quiser, porque ele pode alegar qualquer coisa em defesa da honra, né? Me traiu, mandou uma mensagem pro cara no WhatsApp. Exato, Me desonrou. Exato. Pô, cara, é muito maluco. E aí, realmente, tu falou da Ângela Diniz, eu acabei lembrando também da Daniela Pérez, né? Também, né? Sim. Foi brutalmente assassinada. Esse acho que foi o mais emblemático, né, cara? Porque um dos, né? um dos, mas até hoje se fala muito desse caso. Sim. E ele ficou preso, depois, né, foi solto. E a mãe dela, né, a Glória Pérez, ainda fica
ainda está destroçada por dentro, né? Porque a vida não volta, né? Não. Esse que é a grande questão, né? A gente teve também que também foi bem emblemático, né? Deu muita repercussão nacional do goleiro Bruno, né? Sim. Sim. É Elisa, né? Elisa Samúdio, né? Que até hoje não foi achado o corpo dela. Nem nada, Exato, bem né? Mas complicado. eles foram, né? Condenados ali. Então, assim, não é porque não tem corpo, Não né? é. Porque, inclusive, foram condenados por ocultação de cadáver, né? Sim mesmo. É cara. complicado, cara. Bem Mas complicado mesmo. é muito tenso saber que nos dias de hoje muitas, né, mulheres morrem em decorrência disso, né? Que é uma falta realmente de diálogo, falta de sensibilidade. Eu achei muito interessante saber como os grupos reflexivos funcionam, Ricardo. Eu não sabia que isso existia. Eu também não sabia. Boa parte não sabe, Exato. né? E eu achei interessante porque faz com que o homem possa se desarmar. A gente recebeu um dos primeiros episódios até indo para o campo aí ritualístico, né? A gente recebeu alguns xamãs, né? Sim. O pessoal do xamanismo. E eles têm grupos que eles chamam de o sagrado masculino, aí tem o sagrado feminino. E aí eu fiz esse link agora, né? Porque eles falaram assim, não, lá a gente faz uma conversa sincera, uma conversa aberta, uma conversa honesta. Porque o homem não pode chorar, né? Vamos falar da sexualidade do homem, né? Porque muitas vezes é isso também, né? Ele tem alguma frustração ali e ele acaba descontando, né? na sua esposa, na sua mulher, né? Então, assim, é importante saber que ali nesse grupo ele pode conversar, se abrir, né? Mostrar quem ele realmente é, porque a gente sabe que a sociedade faz com que ele para que ele coloque uma máscara, né? Não só o homem, a sociedade como um todo, né? Pessoas aí ostentando o que não podem, ostentando o que não têm, ostentando o que não podem sustentar. Vivendo de aparências, né? E aí o homem entra também nessa questão aí e acaba se mostrando de uma forma, né? E aí, de repente, até por outros homens, ele acaba sendo provocado, né? Não, mas como que tu deixa a tua mulher fazer isso? Como que tu deixa? E aí ele precisa mostrar para os outros, né? Tem muito essa questão, né? E aí, não, resolvi Tem que lá. mostrar que é o macho alfa dominante. Né? Exatamente, né? Então, é ruim saber que a gente ainda vive isso, né, Ricardo? Enfim, são tantos desafios, né? Eu acho que é corajoso trazer um tema como esse, né? Para poder discutir, e porque geralmente não é um tema que é suave, que é tranquilo. Mas nos grupos reflexivos a gente utiliza metodologias que possibilitam uma discussão de forma muito, eu digo muito leve. De forma, eu diria de forma estratégica. Olha só. Vocês conhecem aquele programa da Grande Família que não está mais sendo exibido na TV aberta. Eu recorto um trecho de um filme, de um episódio em que o Agostinho Carrara ele questiona a roupa da Bebel da seguinte forma: ele está indo trabalhar de manhã, então ele viu uma guria na rua, né, com uma roupinha curta e tal, e ele diz, começa a mexer com a guria, e quando ele olha para a guria é a Bebel distribuindo panfleto. Né? E aí ele fica doido de ciúme, vai para casa e tal, e lá na casa até o Lineu, que é pai da Bebel, fala, olha, né, porque minha filha, né, com roupa curta não pode, realmente ela tá errada e tudo mais. E aí eu jogo esse episódio, que recorto 6 minutos dele, jogo o início ali, né, no grupo, e eu pergunto, e se fosse você, o que você faria? Então, dos homens presentes, apenas a maioria deles falou que, olha, minha mulher não pode ser assim na rua. Né? E aí depois um falou assim, né? Um disse assim, cara, teve até um deles que falou, olha, porque isso não é trabalho digno. Né? E aí o outro, um dos senhores falou assim, olha, né? Isso é trabalho digno, né? E ela, ninguém tem o direito, né, de mexer com ela porque ela tá com a roupa X, né, ou Y, né? E aí ele, assim, fez algumas considerações, né, trazendo esse olhar opositor aos outros olhares. E isso produz, entre os homens, tá, questionamentos a respeito. Né? E aí, é lógico que surgiram outras questões a partir disso, sobre o sentimento de posse em relação à mulher, né?
essa questão da mulher trabalhar fora ou não, do diálogo, né? A importância de se conversarem, né? Eu vou trabalhar, né, e tal. Eles ponderaram isso também, e a gente foi conversando até fazer esses questionamentos, né, sobre o direito da mulher sobre o corpo dela, sobre a roupa que ela usa, tá? E que, de fato, os homens não têm o direito de assediá-la, né? E aí, nesse mesmo encontro, um dos homens falou o seguinte: olha, eu mijo sentado. Senhor já, quase 70 anos. E aí, esse outro homem que estava mais desconstruído falou: não, mas eu não mijo sentado. E aí ele explicou: não, eu mijo sentado. Até brincou um pouco no início e falou: eu mijo sentado porque a gente acordou lá em casa, né, que eu ia mijar sentado porque estava mijando fora do vaso, já fazia tempo, né, e tal. Depois eu fiz uma pergunta, né? Torna menos homem o senhor mijar sentado? É uma questão cultural. Total. Sabe? Né? Então, assim, ó, a gente discutiu vários padrões de masculinidade ali, né, através de um episódio que serviu como gatilho para essa produção de reflexão. Né? Então, vejam vocês, que é um episódio humorístico. A gente não está discutindo o crime em si, e nem uma situação de violência explícita. Tá? Mas que retrata o cotidiano da família brasileira. Mas que retrata o cotidiano, que faz com que eles se sintam, né, no direito, né, de controlar, né, o corpo da mulher e tudo mais. Então, é legal assim poder pensar que tem estratégias que você pode construir, né, para discutir, né, que não sejam incisivas, coercivas, né, arbitrárias, mas que sejam didáticas, acolhedoras, né, e que possibilitem com que os sujeitos consigam pensar nas suas vidas a partir daqui. Pô, bacana. Sensacional, né? Perfeito, cara. Bom, será que a gente tem mensagens? Não tem? Não tem uma Tá pergunta. tranquilo? Quanto tempo a gente tá aí? O Jorge disse que estava tudo 1000%. Ah, finalmente, né? E o Capivara Godofredo mandou sucesso, galera. Opa, beleza. Show. Um abraço pra eles. Estamos a 1h40. 1h40? Uxa! Caramba! Rendeu a conversinha, hein, Ricardo? Caramba, A minha cara. esposa perguntou que horas que terminava. Eu falei, deve acabar ali pelas 8 horas. Ali agora aqui já... 9! Caramba, cara. Meu, O show. Ricardo vai sofrer uma pressão em casa. Ricardo, a gente quer te agradecer, cara. Foi muito legal o papo, foi esclarecedor. Sempre né? Quando a gente recebe um convidado, não é à toa, né? A gente seleciona muito bem os nossos convidados aí. Foi um tema, como você falou, é um tema espinhoso, né? Hoje na sociedade, né? Bastante. Não é sempre que a gente consegue ter tempo, né? 1h40, né? Por exemplo, a gente não consegue assistir isso numa mídia tradicional, digamos, né? Geralmente é uma nota de rodapé, geralmente é uma matéria aí de 2, 3 parágrafos, né? Ou então uma matéria de 3, 5 minutos, mais né? superficial mesmo. Muito superficial, né? E a gente aqui conseguiu aprofundar. Então, para quem está assistindo a gente, né, pelo YouTube, porque está passando a live agora, vai ficar gravado, vai ficar disponibilizado até no máximo semana que vem. E também o pessoal das plataformas de podcast que estavam nos ouvindo até agora, né? Então, a gente vai, né, conseguir atingir muitas pessoas aí e fazer essa reflexão, Legal. né? Para as pessoas entenderem sobre essa questão dos grupos de ressignificação, porque eu particularmente não sabia que existia, acho que deve ter muitos homens que não fazem ideia. Entender também que se tivesse, por exemplo, como a gente comentou, né, uma vara específica para julgar esses casos, seria muito melhor, cara. Pô, daria muito mais proteção para a mulher, né? Celeridade no processo, pô. Acho que fica aí um apelo ao Poder Judiciário para olhar com isso aí com um pouco mais de carinho, né? E parabenizar pelo trabalho, cara. Pô, muitos anos aí já, né, nessa batalha aí pela igualdade de gêneros, né? E enfrentando, né? Recebendo até ameaça de morte, então... Mas bom, eu vivo isso, né? Trabalho com isso e para mim é satisfatório, né? Possibilitar uma contribuição no enfrentamento, né? Mesmo que seja de forma tímida, nos enfrentamentos às múltiplas formas de violência. Né? Então, penso que a academia tem um papel, né? Cada contexto tem um papel, né? E a imprensa, a mídia, né? E esse novo mecanismo, né,
que vocês estão utilizando, que também tá muito em alta, Uhum. né? Eu acredito que tem bastante influência, né? Principalmente na garotada, né? Então, É verdade, que verdade. precisa É a base ali, né? Que... entender isso. A gente vive aí numa situação muito delicada ainda, né? Como bem vocês colocaram. Mas, A gente, Sensacional. a gente espera que tu tenha gostado, né? De estar gente- conversando. A gente tem até um presente para te dar aqui. Exatamente. Que é um presente fornecido aí pelo nosso grande parceiro, a CRC Imóveis, que é o tradicional vaso. Vamos fazer uma troca, né? O Ricardo dá o livro. O Ricardo dá o Legal. livro, peguei o Vou livro. mostrar aqui Obrigado. também para... Um vasinho de concreto aí Nessa para aqui? você poder ornar lá na sua casa. Certo, Sua obrigado. esposa talvez vai gostar, Leão. Sim, sim, Ó, com certeza. cheguei tarde em casa, mas eu te trouxe Trouxe, um presente. exatamente. Aí, ó. Um mimo aí da CRC Imóveis. Sei. E, cara, só para finalizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres aí que, de repente, estejam passando por uma violência psicológica, uma violência até física também, né? O que elas podem fazer para encontrar ajuda, né? Assim, né? A mensagem que eu posso deixar é que procure uma rede primária ou assim um amigo, amigos, trabalho, família, alguém que tenha confiança para poder se abrir, ou até mesmo um profissional, seja do CRAS, do ambulatório, do SF, né, ou do próprio CREAS, né, que atende demanda espontânea, todos esses serviços, né, para poder enfrentar essa situação, se abrir, né, e buscar um caminho para enfrentar a situação. Pense que é como subir uma escada. Nunca vai chegar lá no último degrau se não pisar no primeiro. E tem mais, tá? Tem muitas mulheres que não denunciam por medo, né? Mas o medo vai continuar existindo se não denunciarem. Então, tem uma hora que tem que enfrentar o medo. Uhum. E para isso é necessário buscar todos os mecanismos da rede de proteção. Embora seja frágil, existem. E a gente tem que utilizar, né? Amparados pela Lei Maria da Penha, enfim. A Secretaria de Assistência, eu posso falar com bastante segurança, que tem olhado para isso com bastante seriedade, né? Por isso que tem serviços que trabalham especificamente com essa demanda. Tem grupos de mulheres também dentro dos CREAS, né? Grupos reflexivos para as mulheres, né? Que trabalham emancipação, empoderamento, né? Que vai dar subsídio para poder se fortalecer e realmente sair dessa situação. Tá ok? Tá ok. Tá ok. Show de bola. Então a gente Obrigado. agradece aí mais uma vez também. Valeu, Ricardo, valeu. A gente vai se preparar então pro episódio de número 30, né? Emblemático, Maurício. 3.0 turbo. Vamos que vamos então. Agradecemos a todo mundo que acompanhou a live e que acompanhou a gente aí no programa gravado também e também nas plataformas de podcasts. E até o próximo episódio. Valeu!